Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, iniciando esta semana na presença do Senhor e tendo essa oportunidade de estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus se agrade em falar aos nossos corações mediante a sua palavra. Convido aos irmãos nesse momento, para esse primeiro momento a gente iniciar com uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, obrigado porque temos livre acesso a ela. Obrigado pelo Espírito Santo que está aqui nos iluminando. Rogamos a Ti que a cada dia o Senhor traga, seu Deus, lições para as nossas vidas mediante a Sua palavra, que possamos ter dedicação na meditação também da Sua palavra. Rogamos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações esta tarde também e abençoe, seu Deus, aos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando e nos ouvindo nesta live. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer uma pequena reflexão dentro do texto de Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 até o versículo 21. Então, dentro desse texto, nós vamos tirar aqui algumas reflexões. Então, a gente vai ver o que estava acontecendo ali. E no meio desse texto, Jesus começa a contar uma parábola de um homem rico, só que um homem rico que era louco. Então, nós vamos entender um pouco esse texto e tirar aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Esse texto aqui ele vai falar principalmente, uma das lições bem claras que nós podemos tirar aqui é sobre a brevidade do nosso tempo aqui na Terra. A nossa vida, meus irmãos, é curta. De todas as pessoas, seja crente ou não crente, a vida da pessoa aqui é curta, realmente é um sopro. Então, rapidamente, a pessoa ela pode sair daqui e adentrar a eternidade, a vida após a morte. Então, uma reflexão para a gente pensar sobre a brevidade do nosso tempo. E aqui, nesses versículos, vamos tirar algumas lições daqui. A primeira reflexão que eu posso tirar aqui do versículo 13 é pensar no que você está gastando o seu tempo aqui na Terra. No que você tem gastado o seu esforço, no que você tem se esforçado e gastado todo o seu tempo, o que você tem priorizado aqui na Terra. Olha só o que diz o versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só, nesse contexto, Jesus Cristo estava ensinando e apareceu um homem que interrompeu a Jesus ali, fazendo um pedido pessoal. Mestre Jesus, meu pai morreu, meu irmão está pegando toda a herança, diga para o meu irmão para que ele possa repartir comigo a herança. Note que esse homem ele estava priorizando algo em sua vida. Ele foi atrás de Jesus Cristo, mas ele não queria um encontro real com Jesus. O que ele queria era simplesmente que Jesus Cristo resolvesse um problema dentro da sua vida. Perceba bem, muitas pessoas hoje em dia têm procurado a Jesus, procurado igrejas, mas simplesmente para procurar resolver problemas pessoais de sua vida. E não realmente ter um relacionamento real com Jesus Cristo. Olha só, este homem, ele estava aqui priorizando na sua vida a herança que o seu pai tinha deixado. Ele agora queria resolver essa situação com o seu irmão. Então, por isso que ele foi atrás de Jesus Cristo. Ele estava priorizando o dinheiro, estava priorizando as posses, estava priorizando a herança, a riqueza que o seu pai deixou. Isso deixa uma reflexão para a nossa vida. O que você tem priorizado? O que você tem gastado o seu tempo aqui na Terra? Será que você tem gastado todo o seu tempo, todo o esforço da sua vida procurando o bem dessa vida? Será que você tem gastado e priorizado, deixado Jesus Cristo de lado, porque você tem somente gastado o seu tempo nos seus estudos, no seu trabalho, na sua profissão, no seu namoro, em busca de um casamento? No que você tem gastado todo o seu tempo? Será que você tem também gastado o seu tempo e priorizado simplesmente seus hobbies, o seu lazer e deixado Jesus Cristo de lado? Note muito bem, estas coisas, trabalho, faculdade, namoro, casamento, são todas coisas boas, elas não são pecaminosas. Só que diante da realidade de algo que é muito mais importante, que é a vida eterna em Jesus Cristo, todas essas outras coisas elas se tornam pequenas diante de Jesus Cristo.
E esse homem, nesse texto aqui, ele estava diante de Jesus, só que ele não queria saber de Jesus. Ele estava valorizando simplesmente a herança que o seu pai tinha deixado. No que você tem gastado a sua vida? No que você tem gastado o tempo da sua vida e os seus esforços? Será que é realmente nas coisas essenciais ou será que é somente nas coisas que são passageiras? Olha só, vamos continuar o texto aqui. Versículo 14. Qual a reflexão que podemos tirar aqui? Perceba bem, Jesus, ele não perde o tempo dele para satisfazer o seu desejo pessoal, o seu desejo terreno, o seu desejo material. Olha só o que diz o versículo 14. Mas Jesus lhes respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Note muito bem o que Jesus Cristo disse. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me envolver com essa questão. Quem foi que me colocou como juiz para resolver os seus interesses pessoais? Essa sua briguinha com seu irmão ali por causa de um terreno ou por causa da herança que o seu pai ele deixou. Note muito bem que Jesus Cristo ele não vai se envolver nas questões de nossos interesses materiais, interesses pessoais, porque Jesus Cristo ele veio para oferecer algo que é muito maior. Nós sabemos que hoje em dia as igrejas, muitas igrejas estão abarrotadas, cheias de gente, procurando bênçãos materiais. Pessoas que estão procurando uma igreja porque querem prosperidade. Pessoas que estão procurando uma igreja porque querem curas, querem milagres na sua vida, querem resolver os problemas aqui terrenos. Pessoas que estão atrás de bênçãos materiais. E as igrejas estão assim, cheias, lotadas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus Cristo não está dentro dessas igrejas. Pessoas têm procurado igrejas assim, e igrejas hoje têm se levantado oferecendo bênçãos materiais, prometendo bênçãos materiais para as pessoas. Mas note bem que Jesus Cristo não está ali neste meio. Ele deixou bem claro aqui nesse texto, quem foi que me colocou? Eu não estou me envolvendo nessa questão. Olha só, eu estou me envolvendo numa questão que é muito maior. Eu estou aqui para oferecer bênçãos espirituais. Só que esse homem, como muitas pessoas hoje em dia, estão na busca de bênçãos materiais, bênçãos terrenas. Muitas pessoas, hoje em dia, estão atrás das bênçãos que Jesus Cristo pode oferecer, mas não querem um relacionamento real com Jesus Cristo das bênçãos. Eles só querem as bênçãos que Jesus pode dar, mas eles não querem a Jesus Cristo. E eles estão atrás de algo que é errado. Não estão realmente procurando a Jesus Cristo como este homem não estava procurando a Jesus Cristo. Olha só o versículo 15. Outra reflexão que nós podemos tirar aqui. Não gaste o seu tempo com coisas triviais. E o versículo 15 diz assim. Então lhes recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, Jesus Cristo está deixando aqui bem claro, não gaste o seu tempo, não gaste a sua força com coisas passageiras, com coisas que são triviais. A vida de um homem não consiste na abundância, na quantidade de bens materiais que ele possui. Uma pessoa pode ser totalmente rica aqui na terra, ter tudo o que ela quiser, só que a sua morada eterna, seu lago de fogo. Note muito bem que a sua riqueza, a herança que ele tinha, não resolveu o problema após a morte. A pessoa pode ir para o inferno se ela não receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É esse alerta que Jesus Cristo está deixando aqui nesse texto. Não gaste o seu tempo com coisas triviais. Procure primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Jesus Cristo nos convoca a gente contentar com aquilo que Deus, ele nos dá. Então, a partir desse momento, dessa narrativa, desse relato, Jesus Cristo agora vai contar uma parábola. Então, uma história que Jesus Cristo ali inventou para trazer para nós ensinamentos espirituais. E olha só a história que Jesus Cristo ele conta aqui do versículo 16 até o versículo 20. Diz assim:
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Note que aqui Jesus Cristo, então, ele conta essa parábola deste homem rico, esse homem que, apesar de rico e apesar de ser sábio, Jesus Cristo o chamou de louco. Este homem estava preocupado com a sua vida aqui na terra. Ele estava pensando na sua aposentadoria, e foi isso que ele estava trabalhando, para ter uma boa aposentadoria. Vou destruir esses celeiros aqui, vou fazer celeiros maiores, vou colocar todo o produto da minha terra ali dentro e depois é só descansar, só curtir a aposentadoria. E eu posso te dizer para mim mesmo, agora eu posso descansar, posso me alegrar, porque eu tenho o que comer e o que beber para o resto da minha vida. Mas naquela noite Deus aparece para aquele homem e diz: você é louco, esta noite você vai morrer. Tudo isso que você tem preparado, esses grandes celeiros, essa grande quantidade de alimento, para quem que será? Você tem se preparado para a vida após a morte? Essa é a reflexão que nós temos aqui nesse texto. Uma coisa interessante que nós podemos observar aqui. Este homem estava procurando algo que não é errado uma pessoa procurar, uma boa aposentadoria. Ele estava procurando descanso, estava procurando comida, bebida e alegria. Olha só de novo o versículo 19, o que esse homem diz. Ele fala assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha só o que ele estava procurando agora. Descansa, come, bebe e regala-te. Note muito bem o que ele estava procurando. Procurar essas coisas não é errado. Procurar essas coisas não é algo pecaminoso. Só que esse homem estava procurando essas coisas à parte de Jesus Cristo. Ele estava procurando esses prazeres simplesmente pensando aqui na terra. E estava deixando Jesus Cristo de lado da sua vida. Note uma coisa. Se esse homem procurasse a Jesus Cristo, ele teria tudo isso que ele estava procurando. Se esse homem fosse até Jesus Cristo, ele teria descanso, ele teria o que comer, ele teria o que beber e ele teria toda a alegria. Note que ele estava procurando essas 4 coisas que está descrita aqui no versículo 19. Descanso, comida, bebida e alegria. Se ele fosse até Jesus Cristo, ele teria tudo isso em Jesus Cristo. Quer ver? Esse homem, a primeira coisa que ele estava procurando, que o versículo aqui mostra, é descanso. Se ele fosse atrás de Jesus Cristo, ele encontraria descanso. Olha só o que diz Mateus, capítulo 11, o versículo 28. Diz assim esse texto aqui. Mateus 11, versículo 28, diz assim para nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se aquele homem fosse atrás de Jesus Cristo, ele teria o descanso que ele estava realmente procurando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para vocês. Em mim vocês terão descanso. Mas aquele homem estava procurando um descanso à parte de Jesus Cristo. Um descanso que essa terra aqui promete. Só que o problema é que naquela noite ele iria morrer. E ele não usufruiu desse descanso passageiro. Mas ele poderia ter um descanso eterno se ele fosse atrás de Jesus Cristo. Mas o texto de Lucas capítulo 19, o versículo 19 e capítulo 12, nos fala que esse homem também estava procurando outras coisas. Não apenas o descanso, mas o versículo 19 fala que ele estava atrás de comida e atrás de bebida também, para o resto da sua vida. O problema é que ele iria morrer aquela noite e não ia usufruir também de nada disso. Mas se ele fosse atrás de Jesus Cristo, a comida e a bebida seria dada a eles, um alimento e uma bebida eterna em Jesus Cristo. Olha só um texto também que combina com isso. Abra sua Bíblia em João,
capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo está prometendo aqui bênçãos espirituais. Jamais terá fome, jamais terá sede. Não está se tratando aqui de bênçãos terrenas, comida e bebida terrena, mas aqui está se tratando de bênçãos espirituais. A vida eterna. Se aquele homem fosse atrás de Jesus Cristo, ele teria tudo aquilo que ele estava procurando. O que comer e o que beber. Jamais terá fome e jamais terá sede. Mas aquele homem também, este homem rico, que Deus o chamou de louco, estava procurando ainda uma coisa a mais. O versículo 19 do nosso texto base fala que ele estava procurando descanso, comida, bebida e mais uma coisa, alegria. Ele estava procurando a alegria passageira que essa terra aqui promete. Mas se ele fosse atrás de Jesus Cristo, ele teria a alegria verdadeira. Olha só um outro texto que combina também com isso. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 15. Eu vou ler aqui o versículo 11. João, capítulo 15, versículo 11, diz assim, Jesus falando: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Em Jesus Cristo, aquele homem poderia encontrar tudo aquilo que ele estava procurando aqui nessa terra, mas essa terra não poderia oferecer para ele. Ele não poderia encontrar aqui na terra a alegria verdadeira. Ele não poderia encontrar aqui na terra a questão da comida e da bebida espiritual. Essas coisas ele não poderia encontrar aqui na terra, mas se ele fosse atrás de Jesus Cristo, ele teria todas estas coisas. E olha só, mais um texto, e a gente percebe como que a palavra de Deus ela é rica, e como que um versículo, ele combina com outro versículo. E é dessa maneira que nós estudamos a palavra de Deus e entendemos a palavra de Deus, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, comparando escritura com escritura. Olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 2, versículos 24 e 25. Este homem estava trabalhando aqui na terra em busca de todas essas coisas. Mas se ele fosse atrás de Jesus Cristo, ele teria alegria, ele teria o descanso, ele teria a comida e a bebida, ali falando da vida eterna. Mas olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze alegria, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Olha só, no que você tem gastado o tempo aqui na sua vida? Deus ele está sustentando a sua vida aqui na terra. Você tem gastado o seu tempo buscando coisas terrenas ou você tem priorizado a Deus na sua vida? Essa reflexão que Jesus Cristo ele deixa para nós. Priorizar a Jesus Cristo em nossa vida aqui. Olha só, para a gente terminar, Lucas capítulo 12, versículo 21, o último versículo dessa nossa reflexão, diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então Jesus Cristo ele chegou numa conclusão trazendo essa reflexão para nós. Este homem, ele era um homem louco. Este homem da parábola era um homem que era considerado não rico diante de Deus, porque ele procurou se enriquecer aqui na terra, mas diante de Deus ele não era rico. Jesus Cristo deixa claro aqui para nós que existe apenas dois grupos de pessoas. Existe o grupo dos loucos, aqueles que não se preocupam com a vida eterna, se existe uma realidade da vida após a morte, e existe aqueles que são ricos para com Deus. São as pessoas que priorizam a Jesus Cristo em sua vida, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
Qual destes dois grupos você faz parte? Você faz parte do grupo dos loucos ou você faz parte do grupo que é rico para com Deus? Note muito bem o que esse versículo está falando. Nem todas as pessoas são ricas para com Deus. Somente aqueles que têm a maior riqueza, que é Jesus Cristo, em seus corações, são ricos para com Deus. Mas aqueles que estão aqui na terra, estão buscando simplesmente viver a sua vida aqui na terra, sem pensar na eternidade, essas pessoas Deus as chama de louco. C.S. Lewis foi o que escreveu o livro A Crônica de Nárnia. Talvez você já leu o livro dele, ou talvez você já até assistiu o filme, pois tem um filme, As Crônicas de Nárnia. Ele, em um dos seus livros, ele faz uma citação muito interessante, falando de que existe apenas dois grupos de pessoas no final da história. Então ele diz assim, no final das contas, há somente dois tipos de pessoas. Há somente dois grupos de pessoas. O primeiro são aqueles que dizem para Deus, Deus, seja feita a sua vontade. Este é o primeiro grupo de pessoa. O segundo grupo de pessoa é para aqueles a quem Deus vai dizer, então seja feita a sua vontade. Este é o segundo grupo de pessoa. Qual desses dois grupos você faz parte? O primeiro grupo é a pessoa quem diz para Deus, seja feita a sua vontade na minha vida. É o grupo de pessoas dos salvos. É o grupo de pessoa que recebeu a Jesus Cristo e está priorizando a Jesus Cristo. Senhor, a sua vontade seja feita na minha vida. Mas as pessoas que procuram reger a sua própria vida, rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus Cristo, no dia do juízo final, Deus vai aparecer para essas pessoas e dizer para elas, então seja feita a sua vontade, já que você não quis estar do meu lado, já que você não quis se render a mim, já que você não quis servir a Jesus Cristo, então seja feita a sua vontade. O lago de fogo é bem ali do lado. Olha só, eu prefiro dizer para Deus, seja feita a sua vontade, do que Deus dizer para mim, então seja feita a sua vontade. Então aqui C.S. Lewis ele deixa bem claro que no final da história há somente dois tipos de pessoas, os salvos e os não salvos. Os salvos dizem para Deus, seja feita a sua vontade, e os não salvos são aqueles a quais as suas vontades serão feitas. Já são feitas aqui na terra, e ele morará eternamente longe de Deus, já que ele não quer um relacionamento com Deus aqui, ele também então não vai querer um relacionamento de Deus na eternidade. Então na eternidade ele vai estar separado de Deus, eternamente separado de Deus. E aqui nós temos esta breve reflexão de Lucas capítulo 12, a brevidade da nossa vida. Priorize a Jesus Cristo na sua vida. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pelas bênçãos, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoe, Senhor Deus, aos nossos irmãos, aplique a sua palavra em seus corações, traga lições, Senhor Deus, para as nossas vidas mediante a sua palavra, que possamos ser obedientes ao Senhor e que possamos, todos os dias na nossa vida, dizer que na nossa vida seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus continue derramando suas ricas bênçãos na vida de todos os irmãos e os irmãos também continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.